Bom dia ou boa tarde já! E você que tá aí, tá pensando, tô treinando certo? Eu sei que eu falo aqui, né? A gente fala, treina assoalho pélvico, tem que treinar assoalho pélvico. E hoje eu tô aqui pra gente falar, você tá treinando certo? Você tá conseguindo saber o que é esse treinamento ou você tá aí perdida num aperta e solta o tempo todo sem nem entender o que você tá fazendo? Então, essa live e muitas outras lives que estão acontecendo todas as sextas-feiras, meio-dia e terça-feira, às 7 da noite, estão trazendo informações preciosas para você entender o que é esse treinamento e o que realmente é saúde íntima. Porque saúde íntima é composta de muitos detalhes que você precisa saber, mas que não precisa ser difícil, não precisa ser chato e também não precisa você estar fazendo errado e sem orientação. Então hoje aqui a gente vai falar se você tá treinando certo, mas tem muitas outras lives aí para trás falando, né, sobre cuidado, sobre hábito. E semana que vem tem muitas outras falando também sobre a sua saúde íntima. E vocês podem interagir, perguntar, para a gente estar conseguindo interagir e eu responder para vocês um pouco sobre a sua saúde íntima. E hoje aqui nós vamos falar sobre esse treino, né? A gente fica muito confuso porque são muitas informações, né? Se é só contrair, se é contrair e relaxar, se eu fizer academia já tá bom, né? Se eu não tenho sintomas eu preciso fazer. Então aqui a gente fala um pouquinho sobre tudo isso. Bom dia para todo mundo que tá aí. Bom dia, Estela. Bom dia, Beth, Merli, todo mundo que tá aí, podendo trazer aí um pouquinho também de experiências e perguntas pra gente estar interagindo, tá joia? Bom, um passo principal da gente começar um treinamento é o que eu vou começar falando aqui, que eu priorizo demais, porque eu sei que dá resultado, porque eu sei que é a chave principal disso tudo. É a parte de que você, primeiramente, tem consciência e sabe o que é esse músculo? Porque o que acontece muito é a gente querer treinar assoalho pélvico, querer ter uma boa função sexual, querer segurar o xixi, né? Querer ter tudo o que ele proporciona, mas a gente não saber realmente o que ele é, aonde que ele tá e o que ele precisa. Então, muitas vezes eu peço uma contração de assoalho pélvico e o que acontece é a gente está contraindo outros músculos. Então, vamos começar aqui pensando junto e dando um passo sobre isso. Você que tá aí, pense sobre o seu músculo íntimo e faça uma contração do que você acha que é o assoalho pélvico. Se você contraiu o bumbum, prendeu o ar ou fez esse exercício de fechar a perna, né? Ou mesmo trouxe ali região do abdômen, qualquer região ao redor, você precisa conhecer melhor sobre o seu músculo íntimo e aonde ele está. E esse é o passo essencial. Eu não consigo treinar um músculo, eu não vou ter um treinamento eficaz se eu não estou achando, se eu não tenho consciência. E muitas vezes a gente não tem mesmo, gente. Grande parte das mulheres não conseguem contrair, não sabem contrair o músculo íntimo, porque nós não fomos ensinadas e orientadas a isso. E ele não é um músculo tão grande assim que a gente consiga, né, tá contraindo aí sem estar pensando um pouquinho inicialmente sobre ele. Então, aonde ele tá? Ele tá aqui nessa parte de baixo da nossa pelve e ele é pequeno. Olha só o músculo do abdômen como é grande, os da coluna, ele é aqui, ó, pequenininho. E aí, se a gente ficar com dúvida e falar assim, mas não tô entendendo, o que é ele? É o músculo aqui da região da vagina e do ânus mesmo, tá? É o músculo íntimo, é o que tá escondidinho. É o que tem ali, ó, muitas vezes, né, o tamanho da nossa palma da mão ali.
tá? E é só ele que contrai quando a gente faz o treinamento. Então, o nosso primeiro passo é isso, é entender e ter consciência do que é esse músculo que eu tô treinando, para eu não ficar treinando, contraindo, usando outros músculos que não o que realmente precisa. Em uma parte futura aí do tratamento, quando a gente já conhece, já treina, tá melhorando tudo isso, a gente até pode pensar em associações e alguns outros cuidados, mas isso é um passo além. Hoje aqui a gente tá pensando num primeiro degrauzinho, se eu tô treinando certo. Então, o primeiro passo de treinar certo é conhecer e saber qual que é esse músculo. Então, agora que vocês sabem qual que é o músculo, que é só esse daí de baixo mesmo, nós temos que pensar se a gente tem técnicas corretas para fazer isso, que é o quê? Eu não ficar pensando que um exercício só vai resolver e nem que somente estar contraindo é bom para o músculo. Então, o primeiro passo, depois que a gente conhece, é a gente entender que contrair é bom, mas relaxar tem a mesma ordem de importância desse produto, desse esquema, desse motivo de estar treinando. Nós temos que ter consciência de que contrair e relaxar são bons na mesma proporção. Tá joia? Então, para isso, a gente precisa entender que existem as técnicas corretas de sentir isso. E como que você vai sentir isso? Então, entre a região do ânus e da vagina, sentir este movimento do fechar e do contrair. Isso é importante, você pode sentir isso. Caso você apoie o dedo ou a mão na região ali íntima ou próxima região de ânus e vagina, você pode sentir isso olhando no espelho e percebendo. Então, no espelho você vai perceber que o músculo entra, mas ele também volta. Tá? E como que eu consigo pensar nisso também? Eu posso pensar na parte mesmo do meu corpo e depois na sensação que ela me dá, tá? Então, eu posso pensar na região do ânus ou na região de vagina, pensar ou visualizar isso mesmo com algum recurso, como o espelho, e depois pensar que eu tenho essa região e o que eu quero fazer com ela. Eu quero fechar, eu quero segurar o pum, eu quero segurar o xixi, e eu segurei. E depois que eu segurei, permiti que esse músculo volte. E aí vem um outro ponto muito importante. Permitir voltar não é empurrar. Duas coisas que é muito comum é a mulher, na hora que a gente pede para relaxar, empurrar esse músculo, né? E aí faz aquele estufamento, aquele abaulamento ali da região íntima entre o ânus e a vagina, como se fizesse assim, ó. E empurrasse, tá? Então não, né? Ele sobe e depois ele volta. Então é diferente dele e empurrar, tá? Então a gente tem que pensar que é um movimento normal do músculo e não empurrar. Uma outra coisa comum, gente, é quando tá acontecendo ali o movimento e às vezes a mulher, ao invés de puxar, sugar, empurrar para dentro, para cima, e não puxar, empurrar para fora, e sim puxar para dentro, para cima, que é o movimento correto, sentir essa movimentação da região íntima e achar que tá tudo certo. E aí ela tá fazendo um movimento, né, errado. Então, ao invés dela tá puxando, fechando, vindo para dentro e para cima, a mulher sente um movimento lá embaixo e acha que isso tá certo, tá correto. Por quê? Porque tá mexendo. Não, a gente não empurra o assoalho pélvico. Treinar e cuidar da musculatura íntima não é mexer a musculatura íntima, né? Então, se misturando as coisas, eu mexi, tá valendo. Não, você só vai estar treinando certo quando você identificar a musculatura correta, quando você contrair corretamente, quando você relaxar corretamente e você ter continuidade nisso,
né? Ter evolução, isso em vários sentidos. Aí sim o músculo fica muito bem cuidado e cumprindo tudo o que ele precisa. Por quê? Porque força não é tudo. Sabia que aqui no consultório chega muita gente que tem força de contrair e ainda assim o xixi escapa? Né? O xixi escapa por quê? Porque às vezes eu não sei usar essa força que eu tenho. Né? Às vezes eu tô achando também que eu tô com uma força enorme e tá contraindo o bumbum. E tá prendendo o ar. Então, isso não ajuda. Então, a gente tem que achar o músculo certinho e ali nele entender que quando a gente empurra, não tá correto. Então, se você empurra o músculo ou sente descer na hora que tá fazendo o exercício, pense bem, pois você pode estar fazendo o exercício ao contrário, tá? O exercício correto é fechando para dentro e para cima e depois permitindo esse voltar e não o empurrar. O empurrar, quando eu faço isso, olha lá minha bexiga. Às vezes as perdas urinárias vêm até disso, ó, como se eu estivesse empurrando, apertando a bexiga aqui para baixo. E aí o xixi vem e escapa aqui nessa região. Então é importante a gente entender isso e que depois que tá tudo correto, o teu treino vai estar correto se você evoluir nele. Evoluir em contrações, evoluir em número de repetições, assim como a gente faz com outro músculo. Só que a gente toma cuidado e tem mais delicadeza com algumas funções e mais atenção. Porque nem sempre a gente tá vendo ele igual a gente vê a contração do braço, por exemplo. Né? Então, isso é muito importante a gente pensar, que fazendo o básico bem feito já é muito bom, mas que vai passando os tempos, eu preciso progredir e melhorar nisso. Imagina se você tivesse o mesmo treino da academia desde quando você entrou. Seu repouso fosse sempre o mesmo, o número de contrações sempre o mesmo, ou que você resolvesse ir só na academia dar uma passeada, passasse lá, fizesse algum exercício, algum movimento lá e fosse embora. Você também não teria os resultados que você deseja. Então, treinar certo é também pensar sobre tudo isso, sobre essa progressão e tudo isso. Quando a gente fala de treinamento, ok, temos que falar do músculo, de contração, de repouso, de repetição, de tudo isso. Mas também tem a parte que a gente tem que tomar cuidado com o nosso dia a dia, que são os hábitos. Tem gente que tem um músculo bom, mas os hábitos durante o dia são tão ruins que é como se fosse um cabo de guerra ali, né? O exercício tá bom, mas o hábito vai e puxa para outro lado. Então ela vai, faz exercício, contrai, relaxa bonitinho. O resto do dia segura o xixi. E segura esse xixi. Se o músculo cansa, não adiantou o exercício que eu fiz lá antes. Então, eu faço exercício, mas eu também vou lá no banheiro de 3 em 3 horas, sento, espero. Então, eu tô tudo, né, favorecendo o meu músculo estar bom. Então, a gente tem que entender que cuidar, treinar e ter bons resultados vai estar tudo junto, né? Eu tenho que estar trazendo bons hábitos ali para isso estar favorecendo os meus resultados. Se a gente vai na academia e faz tudo certinho, mas continua comendo muito, né? Continua, né, tomando refrigerante, cerveja, né? Só vai na academia e não faz mais nada, não toma água, não faz mais nada. Nosso resultado não é diferente. Se a gente não cuida das outras coisas, a mesma coisa a gente vai pensar no assoalho pélvico, né? Da gente ter esses hábitos para não sabotar. Então, vou dar exemplos aqui de alguns hábitos, né? A gente nem ficar fazendo xixi toda hora para prevenir a perda urinária e também não segurar o xixi o dia inteiro. Então, a gente tem que ter um equilíbrio nisso tudo aí, né? Mas cerca de 3 em 3 horas aí, tá ótimo da gente ir lá fazer o xixi. E isso vai variar de acordo com a quantidade de água que você toma e tudo mais, né? A gente não ficar fazendo força para fazer cocô, né? Então já ajuda, ter um banquinho, ter um apoio, né? Então a gente cuidar desses outros fatores que já teve live sobre isso, eu sempre tô falando e vou sempre estar falando aqui, é muito importante cuidar dos hábitos e de tudo que a gente faz.
Um outro aspecto que a gente precisa muito ter atenção é a parte do que está ao redor desse músculo que você está querendo treinar, para o teu treino tá certo. Então, a mobilidade, né? Esse não estar com tudo ali ao redor preso. Então, muitas vezes acontece também de estar sentada o dia todo, né? Traz aquela pelve tensa o dia todo no computador. Então, essa musculatura da pelve tá paradinha, tá tensa, na mesma postura o dia inteiro. Isso também pode prejudicar o seu assoalho pélvico. Então, a mobilidade, o movimento de tudo que a gente tem ali ao redor é muito bom, gente. Faz muito bem para a saúde do assoalho pélvico a gente ter esse movimento de quadril, de pelve, de mexer, de mobilizar. Então, às vezes, se a gente não consegue isso no dia a dia, ter atividades que tragam isso, né? Que tragam esse encaixar e empinar o quadril e o bumbum, de mexer. Então, ó, o assoalho pélvico, ele tá aqui, ó. Então, se eu tenho movimentos, ó, de empinar e encaixar o bumbum, né? Se eu tenho movimentos de rebolar, né? Até mesmo se eu caminho mais e deixo essa pelve solta, repara que tudo que está aqui junto e ao redor também está próximo e ajuda a saúde aqui do assoalho pélvico. Então, é importante a gente pensar nesses movimentos e não só no músculo sozinho. Nenhum músculo é sozinho. Do mesmo jeito que se eu for fazer um exercício do assoalho pélvico, prender a respiração e fazer do, né? Ou estiver contraindo lá embaixo, isso aumenta a pressão, isso não ajuda a contração. Então, se você tá treinando dessa forma, você precisa de ajuda, precisa de orientação e precisa rever e começar lá no primeiro passo de conhecer certinho o músculo íntimo, porque ele pode não estar sendo recrutado como precisa ou não relaxado como ele precisa, tá? Então, a somatória disso tudo é o que vai fazer um treino ser bom, né? Primeiro a gente conhecer e reconhecer essa musculatura, a gente entender o que é contração e relaxamento correto sem usar outros músculos, né? A gente ter mobilidade, ter soltura, trazer os movimentos da pelve ali junto com isso para estar ao redor também estruturando e ajudando isso e ter uma boa respiração. Então tudo isso funciona junto, nada está separado, mas a gente precisa entender que quando a gente equilibra toda essa casa aqui, nós teremos um melhor resultado aqui. Mas que eu tenho também que conhecer essa região aqui e saber quais são os movimentos, como eu devo fazer e ter uma evolução de todos esses exercícios. Então, por isso que muitas vezes vocês pegam informações soltas de ficar contraindo, relaxando e soltando e acham que o resultado não está sendo bom. Por quê? Porque às vezes não está contraindo o músculo certo, não teve evolução, não teve respiração, né? E isso tudo vai estar impactando ali no seu treino e no resultado que você deseja, tá joia? Se alguém tiver alguma pergunta aí, alguém já tentou aí, né, treinar o músculo do assoalho pélvico? Alguém aí tenta ficar contraindo e relaxando, achando que tá treinando? Manda aí pra mim, escreve aí pra mim. Vocês tentam treinar o músculo íntimo? O seu treinamento é isso? Pensando em contrair e relaxar? Né? Consegue ver resultado? Percebe? Coloca aí pra mim quem treina e acha que tá ok em tudo que eu falei. Coloca aí pra mim. Uma outra coisinha que eu quero falar aqui hoje, eu postei hoje cedo, que eu vi, né, não sei se é um engenheiro, um arquiteto, que fez um modelo de vaso ali todo diferentão, né, pensando em ajudar a saúde ali do músculo, né? Óbvio que eu achei sensacional, amei, né, a ideia, mas eu fiquei pensando se todo mundo gostaria e queria usar isso. E realmente na enquete a gente vê que quem já usa o banquinho,
gosta desse modelo, né? É um modelo de vaso em que ele afunda ali. Depois eu vou deixar uma foto até no feed para quem assistir essa live depois saber o que a gente tá falando. Então, é um vaso que tem uma parte mais baixa, né? Como se tivesse um apoio ali, igual quando a gente usa o banquinho. E aí, gente, eu vejo que as pessoas que já usam o banquinho e que percebem o quanto é bom usar o banquinho, o quanto a gente sente, né? Quando eu falo banquinho, é um banquinho que a gente usa para apoiar os pés, né? Pra gente sentir, né, o músculo mais relaxado e assim o cocô e o xixi saem melhor, a gente esvazia melhor a bexiga. E aí hoje eu coloquei lá no Stories, quem quiser ir lá ver, né, uma foto do engenheiro que, né, inventou um vaso sanitário que imita próximo a isso para ter um bom relaxamento. E aí, quem já usa o banquinho achou ótima ideia, né? Fala, nossa, vou aposentar o meu banquinho, gostei e tal. E tem gente que já achou muito estranho, né? Que fala, esse modelo é estranho, será que dá certo? Mas o que me chama a atenção são pessoas que, né, pensam nessa possibilidade de usar o vaso, mas acham muito difícil porque o vaso é mais baixo e fica mais difícil para levantar, né? E aí é um outro aspecto muito importante do nosso treinamento. De que adianta eu ficar treinando só assoalho pélvico e eu não pensar em força de perna para eu sentar e levantar do vaso? Para eu ter agilidade para fazer as coisas. Isso também é cuidar da saúde do assoalho pélvico. A gente pensar na força e no cuidado dos músculos ao redor para a gente ter segurança, né? Então, quando a gente vê alguém que pensa no vaso sanitário baixo como um empecilho por causa de força na perna, a gente também tem que pensar na saúde desses músculos, ajudando a gente ter essa mobilidade também para executar os cuidados íntimos do dia a dia, de ter uma mobilidade de tronco para eu me higienizar, de eu ter força na perna para levantar no vaso. Quando as senhorinhas idosas chegam aqui, esse é um primeiro ponto que eu tenho que, né, tá conversando com elas, porque eu não posso pensar só em estar contraindo, em estar relaxando o músculo e não dar a ela segurança, não dar a ela liberdade, né, pra tá, né, levantando bem do vaso, sentando bem no vaso e se higienizando bem. Então, é muito maior, né, isso tudo que a gente pensa sobre saúde do assoalho pélvico. É muito mais do que é só contrair e relaxar. É a gente pensar num banquinho, processarem pôr no pé e sentindo o cocô esvaziar, né? É pensar em como vocês vão levantar do vaso, como vocês vão sentar e toda essa mobilidade ajudando nisso no dia a dia. Então, é muito além de tudo que a gente tá pensando, tá joia? E todas as vezes que tem papo de pelve, no fim, a gente fala sobre mitos e verdades sobre o assoalho pélvico. E o que você ouve aí que você acha que é mito ou verdade? Se tem alguma coisa que você ouve aí que você não sabe se é mito ou verdade, pode me mandar aí. E eu vou trazer o que eu mais ouço aqui no consultório para vocês e falar se é mito ou verdade. O primeiro mito ou verdade é quanto mais força eu fizer na contração, melhor tá o meu exercício. Gente, isso é mito. Nem sempre uma boa contração é a mais forte. O importante é ela ser eficaz, ela ser feita na hora certa e respeitar o repouso. Muita força, muita contração o tempo inteiro pode trazer até dor para você, tanto no seu dia a dia, dificuldade de esvaziar o xixi ou o intestino. Então, a força ela tem que ser ali equilibrada, usada em momentos certos e para treinamento. Então, não fique esperando uma força enorme no início de treinamento, não fique esperando já contrair muito forte e segurar
Por quê? Porque o músculo é pequeno e às vezes vocês vão precisar primeiro entender o que é esse músculo e tá fazendo pouquinho e devagar. Não é difícil. Pegue o seu espelho, abaixe um pouco a expectativa de uma super contração do músculo que vai ter muita força, que já vai ter uma semana de treinamento e segurar todo o xixi, ter orgasmos múltiplos e segurar a bexiga e ter muita melhora. Abaixe um pouco a expectativa e foque num treinamento bom, num treinamento eficaz, que vai ser contínuo e te trazer saúde sempre, tá bom? Uma outra coisa é, o escape de xixi com o passar da idade acontece mesmo. Gente, isso pode ser frequente. Por quê? Porque o músculo fica fraco. Mas ele não precisa acontecer com você. Se você já sabe que vai envelhecer e o músculo vai ficar fraco e esse músculo segura o seu xixi, é só você tratar, cuidar e estimular esse músculo que você não vai perder xixi, tá? Então, pela condição do músculo, é totalmente prevenível. Você consegue fazer isso e não ter escape xixi. Você não precisa ter isso porque você fica velho. Então, é mito que todo mundo que tá ficando velho vai perder xixi. Você pode não ter essa condição, tá bom? Outra coisa que acontece muito aqui, segurar o xixi e segurar os gases é sinal de que tá ótimo. Eu posso segurar porque isso é sinal de que meu músculo tá bom. Gente, temos que pensar um pouco sobre isso. Segurar o xixi e o pum o tempo todo, deixar essa musculatura fechada, segurando tudo o tempo todo, não faz bem. Nós temos que saber segurar em momentos que a gente não quer soltar, a gente tem que ter força, a gente tem que conseguir responder a isso tudo. Mas é diferente isso de passar o dia todo segurando o xixi, por exemplo. Tem gente que começa a trabalhar às 1 da tarde e vai fazer xixi às 5, 6 horas. Então é muito tempo deixando esse músculo preso, tensionado. Então vamos separar as coisas. Eu poder conseguir e ter esse músculo, hábil, forte, saudável para segurar quando eu quero, é importante. Eu passar o dia segurando não é saudável, A gente não pode misturar as informações, a gente tem que deixar muito claro essas duas diferenças. Então, segurar o xixi o dia todo é sinal de que eu tenho um músculo forte, você pode estar prejudicando o seu músculo, exigindo demais dele, o que também não é necessário. Já eu consegui segurar numa situação de urgência, ter controle, ter força para isso, isso é muito bom. Então, não misture o hábito, de fazer isso sempre como um treinamento ou uma resposta do treinamento, tá joia? Isso é muito importante da gente separar. E um último mito, que é, se eu sou ativa fisicamente, meu assoalho pélvico já tá em dia. Gente, isso é mito. Eu acabei de falar aqui que os movimentos são importantes, as outras atividades são importantes, ok. Ser importante e equilibrar o seu corpo não significa que você está treinando o assoalho pélvico. Treinar assoalho pélvico, cuidar da musculatura íntima, é isso daqui que eu tô falando para vocês. É conhecer e saber dessa regiãozinha aqui que está escondidinha lá entre a vagina e o ânus, um músculo pequenininho, uma estrutura ali que precisa de percepção e cuidados especiais. Se você faz atividade física, se você traz outras atividades, mobilidades, isso é excelente para a sua saúde e também para o seu assoalho pélvico. Mas isso não é treinar assoalho pélvico. Treinar assoalho pélvico é isso aqui que a gente fala nessa página, é isso aqui que a gente tá falando hoje, de saber aonde ele tá escondidinho, de entender que nem sempre essa contração começa tão forte, tão potente, mas ele pode ser treinado, estimulado e aos poucos ele cada vez melhorando mais.
segurar o seu xixi, a não ter bexiga caída, a entender o que você faz na hora de fazer xixi, fazer cocô, de melhorar a sua função sexual. E junto com isso, o assoalho pélvico também tem muitas funções, até na nossa respiração, na nossa postura. Então ele estabiliza muita coisa na nossa pelve. Então vale muito a pena conhecer, cuidar e treinar assoalho pélvico. Mas ele tem que ter cuidado, ele tem que ser respeitado, assim como os outros músculos, ele precisa de etapas para você ter um bom resultado. E sim, né, não estar fazendo somente um exercício, só contraindo e relaxando e esperando ter excelentes resultados. Tá bom? O treinamento, então, é baseado nisso tudo que eu disse aqui. Conhecer, saber sobre contração, relaxamento, coordenação, respirar, mobilizar tudo ao redor, o dia a dia. Isso sim dá estrutura para o seu músculo estar sempre saudável, tá bom? Gente, esse foi o nosso papo de pelve de hoje. Falando aqui, né, sobre tô treinando certo, né? Então trouxe aqui vários aspectos que são importantes para você estar treinando certo, quebrando mitos, trazendo verdades para vocês sobre a sua musculatura íntima. O Papo de Pelve é uma live de meia hora, ela é rapidinha para trazer informações diretas e cultivar em você aí o cuidado com o seu músculo íntimo e a sua saúde íntima no dia a dia, e também pensando sobre o treinar e ter mais segurança em tudo que está relacionado ao músculo íntimo escondidinho aí. Espero que vocês tenham gostado. Um bom almoço para vocês, e se vocês tiverem alguma dúvida e algumas questões, pode mandar e enviar, e eu sempre estou aqui tirando as dúvidas e conversando com vocês. O próximo Papo de Pelve é terça-feira às 19 horas, tá? Às 19 horas é na terça e meio-dia às sexta-feiras, pra gente estar conversando aqui um pouquinho. Maria, um beijo pra você, uma boa tarde e espero vocês todos no próximo Papo de Pelve. Um beijo!